Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos prepararmos agora mais uma parte de nossa reunião. Estaremos fazendo agora o estudo bíblico da parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 23 a 29 de outubro. Se você está com essa designação, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos. Espero mais uma vez que esteja tudo bem com você, com seus familiares e que Jeová sempre possa nos dar a força necessária para continuar fazendo a sua vontade. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo bíblico. Se você está com essa parte, tenho certeza absoluta que vai ajudar vocês. Então, na nossa apostila, nós vamos considerar a lição 16.6 e algumas pessoas dizem. E depois vamos fazer a análise da lição 14, que é chame a atenção para os pontos principais. Então, podemos iniciar essa apresentação assim. Maria, ela inicia dizendo: Muito bem, Abigail, obrigado por sua resposta. Com certeza, aprendemos aqui que Jesus ensinou verdade muito importante em nossa vida, que ao colocar em prática, nós conseguimos ver as bênçãos de Deus em nossa vida. Agora, no ponto 6, nós vamos ver alguns milagres que Jesus fez. Nós conseguimos entender que Jeová, ele deu poder para Jesus fazer muitos milagres. E um desses milagres está registrado no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Então, você vai decidir se faz a leitura de alguns versículos desse capítulo, se vai ler ele todo, aí fica ao seu critério. Quanto tempo vai durar a sua apresentação e se vai valer a pena ou não ler todos os versículos, certo? Então, dando continuidade, nós vamos agora fazer a pergunta. Então, Abigail, após a leitura dos textos, a pergunta que surge é: vimos que a mulher estava muito doente. Mesmo assim, ela tinha certeza do quê? Então Abigail, ela responde: Bem, pelo que eu percebi, ela tinha certeza que ela iria ficar curada, porque ela já tinha passado por muitos médicos, já tinha gastado tudo o que ela tinha e não tinha melhorado. Então ela tinha certeza que se tocasse em Jesus, ela poderia ficar boa. Então Maria, ela fala, né? É exatamente isso. Realmente ela sentia esse desejo e tinha certeza que ficaria curada, mesmo porque ela já tinha ouvido falar de outras coisas que Cristo tinha feito. Então, ela ouvindo isso, ela acreditou no que ele poderia fazer por ela. A segunda pergunta, Abigail: do que você mais gostou nesse milagre? Então, Abigail, ela comenta: Bem, o que eu achei mais interessante é que ela não perdeu a sua fé. Talvez ela poderia ter ficado deprimida, triste. Pode ser que ela tenha se sentido assim. Mas quando ela ouviu falar das coisas que Jesus havia feito, ela se jogou naquele propósito. Então ela não deixou ficar completamente abatida pelo que tinha acontecido com ela. Então a determinação dela mostra para mim que eu também devo correr atrás das coisas quando eu quero que aquilo seja realizado, sabendo que Jeová com certeza vai me abençoar. Muito bem, Abigail. Achei muito interessante a sua resposta. Realmente nos ajuda muito a entender a importância de termos fé nos cuidados amorosos de Jeová e sabendo que Jeová ele tem o poder de fazer coisas maravilhosas em nossa vida. Vamos fazer agora a leitura do livro de João 5:36. Você pode fazer, por favor, a leitura. Então, Abigail faz a leitura, depois Maria, ela continua. Muito bem, então com esse texto em mente, a pergunta é, Abigail, do que os milagres de Jesus deram testemunho, ou seja, eles provaram o quê? Então Abigail, ela responde: os milagres que Jesus fez provaram que o que ele fazia
é porque ele foi designado pelo Pai fazer isso. Tanto que no versículo ele diz assim, ó, meu Pai me designou para realizar as obras que eu faço. E essas obras que eu faço dão testemunho que o Pai me enviou. Então ele quis mostrar que o poder que ele tinha vinha do Pai e o que ele fazia é porque o Pai havia ordenado que ele fizesse. Então Maria ele diz, muito bem, excelente. Aqui abaixo tem um quadro muito interessante. Vamos fazer a leitura? Então, faz a leitura do quadro se quiser e depois dá continuidade. Muito bem. Agora, algumas pessoas dizem: Jesus não era o Filho de Deus, era apenas uma pessoa boa. O que você acha, Abigail? Então, Abigail, ela diz: olha, eu tenho certeza que isso não é verdade. Primeiro, que ele é filho de Deus e ele não é apenas uma pessoa boa. Ele era uma pessoa boa, ele tinha poder para fazer o bem, tinha o desejo e foi enviado por seu Pai. Então, com certeza, Jesus, ele foi uma pessoa importantíssima na nossa vida e é por isso que nós temos esse prazer, esse desejo e privilégio de ter uma boa comunicação com Deus e também uma esperança maravilhosa para o futuro. Então, Maria, ela finaliza dizendo: muito bem, Abigail. Percebo que realmente você achou muito interessante essa parte. E realmente é uma parte muito gratificante, porque nos ajuda a entender o privilégio que nós temos de conhecer e aprender sobre os milagres de Jesus. Percebemos então que ele fazia milagre para provar que ele era filho de Deus, para provar o que ele fará no futuro por meio do seu reinado, para indicar que ele foi enviado e mandado por Deus para fazer essas coisas. E quando nós colocamos a nossa fé baseada nessas evidências, com certeza nós temos o objetivo de fazer a vontade de Jeová, demonstrando assim o como nós somos gratos por esse privilégio de ser servos do Deus Altíssimo. Muito obrigado, tá, pelo seu comentário. E agora a gente pode dar continuidade no resumo, tá bom? Você pode fazer a leitura, por favor? Então aqui a gente finaliza o nosso estudo. E é claro, se você achou alguma coisa para adaptar, pode também fazer isso. Vamos fazer agora a análise da lição 14. Chame atenção para os pontos principais. Então o que você deve fazer? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência de ideias do seu discurso e mostre como cada ponto principal está ligado com o objetivo e o tema. É claro que aqui não é um discurso, mas a gente consegue adaptar uma parte aqui muito importante, que é a última, que diz assim, ó, deixe claro quais são os pontos principais. Então, você pode dizer quais são os pontos principais no início ou no final da sua apresentação, no qual esse foi o caso, né? Então, fale de um ponto específico ou relembre no final aquilo que foi dito. Então, percebemos que Maria, no final, ela fez um resumo bem breve daquilo que elas haviam considerado. Então, por se fazer assim, ela conseguiu aplicar muito bem o ponto da brochura Melhore, que era o ponto número 14. E se você praticar e se preparar, tenho certeza que você também fará uma boa apresentação. Então, muito obrigado a todos, irmãos, pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.